Boa noite a todos, amigas e amigas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu, sinceramente, humildemente, rogo a vocês que vibremos juntos, pois eu tenho dificuldade de compreender. Eu não estou falando apenas para vocês, mas vou falar muito para mim mesmo, porque não é fácil entender justiça nas aflições, entender quando Jesus recomenda nas suas bem-aventuranças que bem-aventurados os aflitos, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, e é algo que me incomoda muito, que serão saciados. E eu até pergunto, na plateia tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não é? Ainda bem, pois seja bem-vinda. E para você, eu vou falar uma mensagem de um editor lá da França, na época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Espero que sirva muito bem, porque ele falou para aqueles que não conheciam. E para os que conhecem, os que já têm um certo entendimento e são estudiosos, eu quero lhes falar de que o capítulo 5, que vamos falar nesta noite, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele é um capítulo grande, e eu espero que vocês façam comigo um compromisso de estudar, porque cada domingo aqui é uma reunião doutrinária, onde nós passamos o incentivo ao estudo. Porque esse capítulo 5, no meu entendimento, dá para se fazer um simpósio sobre ele, dá para se fazer estudos para a vida inteira. E eu os recomendo porque eu vou falar do item 6. Esse capítulo tem 31 itens, e tem entre eles um que vez por outra eu me pego, amanhecendo aquele dia, que fala da melancolia, que nada justifica uma saudade que não sei de onde vem, um desânimo que não sei de onde vem, e isso às vezes acomete muitas pessoas. Está lá explicando, e tem lá as instruções dos Espíritos, inclusive tem uma mensagem de São Luís que eu vou ler, mas antes de ler eu quero apenas dizer para ela que está vindo pela primeira vez, que quando Kardec apresentou o Livro dos Espíritos na França, um editor de um jornal francês, que não tinha nem uma vinculação religiosa, o senhor chamado Duversan, ou Diversan, ele diz o seguinte, que no seu editorial, que ele leu o livro e recomendava a todos os franceses que lessem aquele livro, do senhor Denisard Rivail. Se você não acreditasse em nada, lesse. Se você tivesse alguma crença, lesse. Se você fosse alguém desinteressado de tudo, lesse. E ao final da leitura, se você achasse que era pueril aquela mensagem, ele tinha apenas um sentimento por você, lamentava. Por isso, aqueles que vêm ao centro espírita e querem ler, leiam com a vontade de aprender, mas não só de aprender, de aplicar. E a ciência humana, a ciência materialista, ela vai entender que Jesus, quando diz que bem-aventurados os aflitos, porque verão a Deus, bem-aventurados os que sofrem, eles vão achar pueril essa mensagem, um contrassenso até. Como alguém precisa sofrer para ser feliz? E parando para imaginar um pouco, analisar essa mensagem, se nós temos a compreensão de que Deus é justo, de que Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso,
e que Ele é a causa primária de todas as coisas, se uma causa que traz efeitos que não entendemos e que muitas vezes nos revolta, compreendendo que Deus é infinitamente justo, essa causa tem que ser justa. Por isso é preciso encontrar justiça nas aflições, justiça nos sofrimentos. E quem olha o que se passa na terra no momento e não ter compreensão de que existe algo além do que vivemos, causa revolta, causa às vezes indignação, ou causa total descrença no Deus. Que Deus é esse? É um Deus parcial, que distribui tão desigual males, bens, de uma forma perversa, onde homens considerados bons sofrem ao lado de maus que prosperam, onde doenças inexplicáveis acontecem sem nenhuma causa que justifique, pelo menos na aparência. É por isso que no capítulo ele fala das causas atuais e das causas anteriores. E quando eu falei aos senhores que eu tenho dificuldade, foi um dos motivos de procurar estudar com mais interesse a doutrina espírita. Eu também não cheguei na doutrina porque vi ser pesquisador. Eu cheguei justamente porque o sofrimento me fez chegar e eu não consegui entender porque eu sofria. Porque na nossa análise nós sempre achamos que somos bons. Por que eu sofro? Eu nunca fiz nada mal, nunca fiz mal a ninguém. Desde criança que eu tenho necessidades que eu acho que poderiam ser supridas, e avalio que existem pessoas que para tudo parece sorrir, para outros tudo falta. E isso me incomodava. E somente na doutrina espírita eu encontrei essa resposta. E especialmente quando desde garoto, que me incomoda aquela situação da África. Crianças que nascem para morrer logo em seguida de fome, de uma mãe desnutrida. E do outro lado, pessoas que nascem numa casa que desde já tem tudo, nada lhe falta. E alguém dizia que isso era vontade de Deus. No meu entendimento, que Deus era esse? E se é a vontade de Deus, mas ninguém me explicava. E a filosofia até hoje tem dificuldade de explicar a religião, porque se ficarmos apenas esperando no futuro, lá no céu, que você vai ser recompensado no céu, sem uma explicação que traga pelo menos um pouco de alívio à nossa mente, fica difícil. Como explicar a justiça de Deus sem a reencarnação? Sem que tenhamos a oportunidade de refazer os nossos erros, sem a oportunidade de retornar para encontrar aqueles com os quais nos acompliciamos. Já fica diferente. Por isso é importante entender que quando fizermos aquela pergunta, por que eu sofro? Eu devo ter feito algo para sofrer? Porque Deus é justo. Sendo Deus justo, esse sofrimento deve ser justo. Mas a doutrina espírita não diz, como muitas pessoas falam assim, quando encontra alguém que sofre, diz: isso aí deve ter sido alguma coisa que fez. Deus, quando não mata, bota um cambão. Já ouviram essas conversinhas? Quando encontra alguém num sofrimento que não se explica, diz, isso não é boa bisca não, isso aí é Deus castigando. Não é assim que funciona. Não é assim que nós achamos que todos que estão aqui é para pagar. Nós não viemos aqui na terra só para pagamento, nós viemos também para evoluir. Nós viemos aqui para reaprender e refazer o que nós deixamos para trás. Então a doutrina espírita ela é uma doutrina de consequências, chama-nos a atenção
para que a pessoa não diga, como eu tenho conhecidos que sabem que eu sou espírita há algum tempo, e diz: Rubens, que papo é esse? Como é que você disse que eu vou pagar se não era eu, se era outro que fez as coisas? Não é isso? Ah, era outro sim, era outra personalidade, era um outro corpo, mas o espírito era o mesmo. Aí já muda de figura. É claro que era outro. Eu não estou aqui pela primeira vez. Era outro que errou. Porque se nós olharmos apenas nesse espelho da nossa frente, é um viés. Agora vamos dar uma olhada no retrovisor. Eu mesmo tenho medo desse retrovisor. Eu às vezes prefiro olhar só dirigindo para frente, porque eu tenho certeza que eu já dei umas ré erradas e devo ter machucado muita gente. Então eu não gosto muito de olhar no retrovisor. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que querem saber quem foi, tem pessoas que acham que só foi rainha e princesa. Eu tenho medo do que eu fui, porque o que eu fui é o que eu sou hoje ainda. Eu costumo dizer que eu estou na minha melhor versão, porque eu não quero aprofundar lá no retrovisor. Por isso, essas causas, as causas atuais, às vezes a gente até conhece, mas o problema é, eu disse que ia ler aqui uma mensagem de São Luís. Então quem for estudar o capítulo 5, São Luís diz assim, olha, o Espírito São Luís, lá em 1860, ele participa com mensagem no Evangelho, e ele diz assim, ó: as provas e expiações que todos passam na terra, por mais dolorosas e difíceis, são sempre úteis ao adiantamento do espírito. Já fica diferente. Entender que o nosso sofrimento, os nossos problemas, eles têm uma causa. E estar aqui, ele deve ter uma utilidade. E dentre elas, o de avançarmos, de adiantarmos na nossa existência. Porque nós, moradores deste planeta, nós estamos aqui por alguma razão. Dentre essas razões e essas fontes, e nessas aflições, tem a fonte atual e tem a fonte passada, essa fonte anterior das nossas dificuldades. E nela temos a questão das expiações e das provas. E aí é onde fica difícil entender quando estamos de frente dessas expiações e de provas que muitas vezes rogamos, pedimos para estar aqui. Por isso que Jesus, no seu amor, imagine Jesus orientando naquela época, dizendo que existem outras moradas, respondendo ao doutor da lei, que diz para ele o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus. E ele diz: precisa nascer de novo. E ele diz: mas eu, um homem velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus explica que ele não entendeu, porque nascer de novo é voltar aqui para reaprender, é para viver uma grande oportunidade. A justiça da reencarnação é uma bênção divina de estarmos aqui, de vivenciarmos situações que muitas vezes nos revoltam, que muitas vezes deixa uma ideia de um Deus parcial, um Deus que castiga, um Deus que a uns dá tudo, a outros tira. E a doutrina espírita vem trazer a mensagem do Cristo renovada, quando Jesus disse que não podia dizer tudo, porque as pessoas não tinham o amadurecimento suficiente, e ainda não o temos. Tanta gente tem dificuldade de compreender a justiça divina no nosso dia a dia, que tudo é feito com o amor divino.
e que essas causas, olha a palavra causas, antecedem aos efeitos. Essas causas anteriores, elas têm uma propriedade tão grande para nossas existências. E cada um que aqui está, cada um, se nós pararmos para analisar, eu vou dizer com calma, toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é expiação, porque as provas, elas são impostas, e as expiações, em alguns casos, elas são pedidas para a aprendizagem, para o espírito ser testado. E somente os espíritos que têm ainda uma certa imperfeição passam por essas situações de provas e de expiações, porque quem já evoluiu não precisa ser provado. Então é importante que busquemos a resignação nos nossos sofrimentos e nas nossas dores, entendendo que elas são importantes para a nossa existência, para nosso futuro espiritual. E o Dete fez uma leitura de Paulo falando da fé. Se nós não tivermos essa fé, como enfrentar situações dolorosas, situações que, olhando para todos os lados, no nosso entender, não se justificaria, mas o tema da noite fala também de que nessas causas existe a chamada deficiência intelectual. Imaginem criaturas que existem aí na sociedade, na mesma família, nasce com situações dolorosas, defeitos de nascença, casos de hidrocefalia, microcefalia, anencefalia, e essas criaturas não têm nem condição de alimentar-se, de suprir a sua própria existência, enquanto que na mesma família outros irmãos são sadios. Então, como explicar apenas que é questão genética, que é questão apenas do corpo físico, se não voltarmos a esse passado espiritual para compreender? E quando nós sofremos com queixumes, com lamentações, com revoltas, isso demonstra mais ainda que não compreendemos e que aí é realmente uma expiação. E tem aquelas criaturas que têm sofrimentos atrozes, e são criaturas que passam uma paz, passam compreensão, pedem força para suportar o momento que sofrem. E quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com os senhores, e principalmente os espíritas que visitam muitos lares com sofrimentos, que a gente vai a alguns lares pensando que vai levar o alívio e o conforto, e quantas vezes a gente volta envergonhados e muito mais confortados, não é, Ildete? Pessoas que passam para a gente mensagens que a gente diz, meu Deus, eu tenho tanto e não agradeço, e aquela pessoa que eu esperei encontrar sofrida, caída, não, ela nos passa uma mensagem de fé, de resignação, de compreensão, e são pessoas que não têm estudo, não têm, no nosso entender material, apenas da agora, achamos que são pessoas ignorantes, mas são espíritos que trazem essa mensagem. Por isso, compreender essas causas do passado vai fazer com que nós soframos menos, sejamos proativos e não só lamurientos. Esse capítulo 5, ele realmente, lido com atenção, ele nos deixa apreensivo. E eu digo aos senhores que quando eu falo aqui, eu encontro esse apoio que muitas vezes me faltam. Quantas vezes não realizado aquele sonho? Nós somos cheios de desejos,
nós somos cheios de sonhos que podem não se realizar e nos sentimos frustrados. E ao invés de compreender que não seria o momento, porque Deus é o Pai amorável, é o Pai que sabe do que precisamos. Se nós, os pais humanos, como dizia Jesus, se o filho pede um peixe, não dá uma serpente. Se o filho pede um pão, ele não dá uma pedra. Imagine Deus, que é o amor sublime, o amor maior. Então, quando sofremos, não é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E esse sofrimento, ao invés de ser revolta íntima, deveria ser compreensão, elevação aos céus, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu estou tendo a oportunidade de pagar em parcelas pequenas débitos que contraí, débitos que busquei com o meu livre-arbítrio mal empregado, com minhas ações, com meu orgulho, com a minha vaidade. Eu compliquei a minha vida, mas nós não queremos dizer isso, aceitar. Nós queremos colocar sempre a culpa no outro. Nós queremos sempre buscar explicações fora da gente e não intimamente. E nós vivenciamos isso aqui na Casa Espírita todos os sábados com um livro de Joana de Ângeles. Eu faço questão em todas as palestras falar desse livro, autodescobrimento, essa busca interior. E quando a gente começa a ler, tem momentos que cada um para, porque temos as nossas experiências individuais, cada um sai muitas vezes daqui com vontade de mudar o mundo, mas mudando antes si mesmo. Porque Joana mostra que os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas atitudes, elas causam doença física, elas trazem tantos problemas, e todos eles têm raízes nas outras existências, raízes no passado, que não estamos aqui a passeio, que estamos aqui para refazer o que fizemos de errado. Por isso é importante esse auto-amor, que a gente fuja da culpa, de ficar se culpando, não é para isso. Saber que existem causas, que hoje tem os efeitos aí, em cada um, em cada lar, em cada família, e que muitos da atualidade que estamos fazendo vai refletir no futuro, como pais, como mães, como profissionais. Os nossos atos de agora vão ter uma repercussão no futuro. E o que é atual poderá mais tarde surgir como anterior, como sofrimentos anteriores. Então aqui é um chamamento para que mudemos agora. Para compreender quando Jesus diz: resolve agora. Se você tem problema com alguém, perdoa agora, para que mais tarde não sofra mais, para que você vai ficar aqui até pagar o último ceitil. É isso que Jesus vem dizer. Olha, presta atenção, cada um de nós vamos fazer agora, vamos fazer o bem, porque o bem não é apenas para quem você está fazendo, não é para você mesmo. O mal que fazemos aos outros, esse mal vai vir muitas vezes potencializado para nós. Por isso, quando percebermos alguém errando, alguém que está fazendo, praticando situações, ações na vida, que da corrupção que a gente vê, de tudo isso, oremos por essas pessoas, porque da justiça do homem pode ser que aqui não resolva tudo, mas da justiça divina ninguém escapa. E ela vem de várias maneiras. Ela vem que muitas vezes achamos que é fatalidade.
na aparência é algo que nem compreendemos a essência que ali está. Por isso a recomendação é fazer o bem, é trabalhar intimamente, mudando todos os dias, fazermos aos outros, como recomenda Jesus, aquilo que desejamos que seja feito a cada um de nós. A sociedade passa por uma situação de intolerância muito grande no mundo. O noticiário está encarregado de tanto sofrimento, de tantos países sofrendo guerras, expulsões, pessoas jogadas. A gente já parou um pouquinho para imaginar o que é de repente você não ter pátria, você sair num barco, sem saber onde vai chegar e se vai ser recebido. Quantos de nós, ao dormir, não para refletir, para analisar quanto temos a agradecer e vibrar por essas criaturas, porque estamos vendo apenas agora a questão atual, mas Deus justo, Deus amor, Deus perdão, Deus misericórdia, deixar que isso aconteça tem uma razão de ser. Não se está aqui eximindo os homens das suas responsabilidades, os governantes das suas responsabilidades, mas não será cobrado o que nós não devemos. Tenhamos a certeza disso. Se algo estamos sofrendo, é porque tem uma razão para isso. Deus não permitiria que alguém sofresse sem merecer, porque estamos aqui na terra para nos depurar. E lá no capítulo 5, os Espíritos, nas suas instruções, mostram que enquanto não estivermos depurados, não vamos sair daqui. A terra está avançando, está saindo de um estágio de expiação e de provas. Muitos espíritos já estão aqui em missões, aqueles que pedem para vir aqui nos auxiliar ou demonstrar o amor, passar a compreensão que nós nem entendemos, estão aí no meio social, revestidos até de sofrimento e não estão sofrendo, estão mostrando para nós, trazendo um exemplo para nos alertar. E os Espíritos dizem que enquanto não estivermos depurados, não vamos para mundos ditosos, nós vamos permanecer ainda no mundo de sofrimento, porque precisamos passar por essas experiências. Por isso, amigos e amigas, é para se fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo hoje para meu futuro? O que eu estou fazendo para liquidar o que eu trouxe? O que eu tenho em minha volta? Como é minha família? O meio em que eu vivo? Algumas criaturas ali que eu não me dou bem, que eu não tenho afinidade, que eu não consigo ter paciência. Essa criatura é alguém que eu preciso dar mais atenção, porque faz parte dessa minha aflição anterior. Qual é o lar que não tem criaturas que veem como nossos cobradores do passado estão em nosso meio, muito próximo? Muitas vezes somos pacientes, tolerantes lá fora, mas dentro do nosso lar não temos essa mesma disposição para o perdão, para a compreensão. Essa intolerância de que eu falara, ela está na sociedade, em todas as partes, também em nossas famílias. E essas criaturas que estão ali, parando um pouquinho, será que não são os efeitos que tiveram uma causa anterior e hoje estão aí do nosso lado, reclamando a reparação, o conserto das nossas
ações desastradas. Só um pouquinho para falar, enquanto eu bebo uma águazinha. Sim, eu gostaria, quem quiser pode fazer alguma pergunta, ficar à vontade, porque acresce. Tenho certeza, estamos aqui no mesmo barco. E aí, alguém quer fazer algum comentário, algum complemento, alguma pergunta? Fica à vontade. Eu gosto dessa participação, porque é um tema que não impede que tenhamos esse feedback. Fiquem à vontade, viu? Alguém quer? Pode ficar à vontade. Eu trouxe aqui dessas mensagens que entregam na entrada quando os senhores chegam aqui. E hoje eu estava na recepção, hoje é o dia da entrega da cesta, e acho que é uma bênção, de um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Justiça Divina. Enquanto vocês pensam um pouquinho e queiram fazer uma pergunta, eu vou ler aqui, é curtinho, mas eu gostaria que todos ouvissem para analisar. Olhem só, a mensagem é: na luz da reencarnação, trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhes haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à afeição de verdugos. Entretanto, são eles, credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. E vem aqui o fechamento. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço, na luz da reencarnação. Portanto, o que observamos na Terra é fruto das nossas construções, não é por acaso. Se já temos a luz cristã e conhecemos ou estudamos a doutrina espírita, é momento de pararmos, deixarmos de lado as lamentações e colocar em prática os ensinamentos da doutrina. Pois não, André? Espera um pouquinho, André, que ela vai com o microfone e fica melhor. A gente sabe que a gente sofre as consequências dos nossos atos, mas não há uma maneira de anular ou pelo menos diminuir a pena a qual estamos sujeitos.
eu pedi só, ficou meio distorcido só o final, aí completa. Sim, deixa eu explicar. Por exemplo, fiz uma falta com determinada pessoa em uma vida anterior, certo? Nessa encarnação, reencarnamos juntos, eu tenho um débito para com essa pessoa e sei que eu vou ter que quitar. Intuitivamente a gente sabe, não sabe explicar porquê, mas a gente sabe que a gente sente que tem um débito com aquela pessoa. Vou ter que quitar. Mas assim, a gente não pode avançar no sentido de diminuir a pena, a gente não pode postergar o pagamento para outra encarnação. Eu digo assim, a gente não pode avançar, ou então retroceder, sei lá. Você está querendo uma mora, né? Uma moratória. No direito brasileiro nem moratória tem mais, agora é recuperação judicial, né, Marco? Então, tem mais. Eu vou ampliar um pouco a sua pergunta. Vejam vocês, quantas situações que a gente vive hoje que são atual. Às vezes, eu até brinco, não sei se é porque eu não sou dos mais belos, mas às vezes eu digo, tem às vezes uma pessoa que tem alguém assim, que ela sente que é o amor da vida, mas não é tão belo, nem tem valores amoedados, e a pessoa escolhe às vezes um outro que, ou pela beleza, ou pela a busca do fortalecimento financeiro, e às vezes lá na frente vai sofrer, não só agora, mas estragar a sua existência, às vezes daqui. E os casos que a gente traz de lá, como você falou, aí eu venho com alguém, venho para vivenciar aqui, e aí eu acho que está ficando pesado demais, e eu digo, não, eu não vou pagar agora não, né? Eu vou, se o juro for brasileiro, imagine como vai ser o pagamento lá na frente, mas vamos colocar juros internacionais, o juro divino, que é bem baratinho, porque nós estamos aqui pagando parcelas mínimas, viu? Parcelas aí sem juros, e com vários refinanciamentos que nós já fizemos, viu? Já fizemos vários refinanciamentos espirituais, já pedimos outras chances, mas eu lembro aqui uma mensagem que eu vi num livro que eu achei muito bacana, acho que responde sua pergunta, que a pessoa iam viajando, todo mundo com suas aflições, e levava uma cruz, cada um com uma cruz, umas maiores, outras menores, e um que olhava que a cruz dele era grande. E lá no ponto chegava que cada um tinha que seguir, tinha lá a seta dizendo, Rubens vai por aqui, Tony vai por aqui, o Dete pelo meio, ninguém tinha lá o local que cada um seguia. E o da cruz maior chegou, era por aqui. Quando ele chegou, aí ele antes olhou assim, disse, eu não aguento não, cerrou, diminuiu, para diminuir o peso. Quando ele chegou no local, tinha uma passagem que ele colocaria a cruz, era o tamanho, ele ia fazer uma ponte para passar, mas como ele cortou, não deu para passar. Então, quantas vezes nós cortamos a ponte, achando que está muito pesada a nossa cruz? É o tamanho da nossa necessidade e da utilidade de melhora. Então, às vezes a gente adia agora, não faz, às vezes dificilmente, André Luiz já fala disso nos seus livros, me parece que é em Nosso Lar, que não tem, raríssimo, completistas, porque nós fazemos uma programação espiritual e chegar aqui para cumprir a risca é difícil. Às vezes a gente cumpre um percentual, uma parcela, não cumpre tudo e precisa voltar para refazer, para dar sequência àquilo que deixou para trás. Por isso que no próprio capítulo, falando das causas anteriores das aflições, diz que alguns espíritos que estão aqui, que muita gente pensa que ele está em expiação pela situação não ser tão boa, mas para ele é uma prova, porque ele não completou em outra existência aquela tarefa que estava fazendo e pediu, rogando o auxílio para que ele retornasse aqui para retomar aquilo que deixou, porque já tinha um fruto trabalhado numa existência anterior para retomar. Então, felizes somos pela bênção divina que nos dá essa oportunidade. Por isso, se pudermos agora quitar nossas dívidas, ou pelo menos avançar
pagar uma parcela maior e não ficar adiando. Não, eu deixo para outra encarnação, e aí, se não tiver a chance de reencarnar aqui na Terra? Porque aqui a escola já está bem melhor. Quem não conseguir, como diz lá no próprio capítulo, nós somos passageiros de uma espécie de navio, onde nós estamos com uma doença incurável, e ao chegarmos a um porto, não podemos descer para não contaminar aquela população que ali se encontra, que enquanto não expurgarmos, nós não vamos ser habilitados a ir para mundos melhores. Por isso, estar aqui na Terra é uma bênção, ao lado das pessoas felizes, os que escolheram realmente, que colocaram em prática o seu planejamento. E quantos acertamos para vir aqui, encontrar alguém, formar uma família, e aqui nos desviamos do caminho e agora nos acumpliciamos e prejudicamos a nossa tarefa, encontramos uma pior. Quantas vezes eu já ouvi muito isso no meu meio, de pessoas que eu conheço, de ter tido uma família e depois optou para ir para outra família, e hoje ele diz que gostaria de retornar porque encontrou pior do que a anterior, não é? Às vezes a emenda saiu pior do que o soneto. Então eu tenho muito medo, eu já sei, Emília, eu devo ser uma expiação para ela, mas eu tenho medo de arranjar algo que seja pior do que eu tenho, porque a Emília já é maravilhosa, já me compreende. E se eu achar que não me compreende, eu vou me ferrar agora e depois, né? Então é importante que a gente pare, e quem está estudando e compreendendo que nós temos existências anteriores e vamos nos encontrar com os feitos de hoje, é melhor ter cuidado, de preferência não se arriscar, não deixar para depois. Se puder resolver agora, Jesus já disse, é bom logo resolver, porque senão mais tarde vai sofrer choros e ranger de dentes, não é isso, Deto? Não é? Então, cada um sabe. Eu acho que se pararmos aqui com calma em casa, e ao ler o capítulo, espero que vocês leiam, cada item, principalmente lá ao final, as instruções dos Espíritos, tem algo assim que, no meu entender, eu sofria verdadeiros alfinetes tocando em mim, dizendo, olha aí, ó, para tu entender melhor, para deixar de ser bobo, de achar que é alguma coisa, porque eu ainda sou inquieto. Muitas vezes eu tenho dificuldade de ter uma certa perenidade na profissão, em algumas coisas já mudei, e eu percebo que se eu não tiver calma, não acerenar, vai ser como estar com um laço no pescoço. Quanto mais eu procuro me distanciar, mais aperto. Até é melhor voltar mais próximo para ficar mais folgadinho, para não causar uma marca mais dolorosa. Muitas vezes é isso, a gente quer fugir de algo e vai ser mais sufocante. É preciso ter esse cuidado, porque aqui estamos tratando, senhores, de causas. Os efeitos estão aí, mas as causas são profundas, estão lá no nosso passado, que alguns eu não sei, mas eu tenho certeza que o meu não é dos melhores. Se eu vi lá no livro Nosso Lado, a dona Laura e o seu Ricardo, o pai de Lísia, lá no livro, que eles foram verificar, eram doidos para saber da última existência, começaram a dar uma olhada no dossiê, só olharam 3 páginas e disse, não, muito obrigado, viraram assim. Eu acho que não leio nem a primeira, porque eu estou tentando me conhecer, me autodescobrir. Eu acho que isso é uma luta de cada um de nós, para compreender que o que nós sofremos agora, seja o que for, se acharmos que é a pior situação do mundo, pode saber que já está amenizado. Tem um desconto grande, desconto divino, que é daqueles descontos maravilhosos. Promoção, nós temos promoções fantásticas que não podemos perder agora, não é? Temos aí 5 minutos, se alguém quiser colocar algo, eu deixo assim, porque acho bom, fica bem dinâmico, e o assunto abre brechas para isso. E aí?
Bom, nós temos 5 minutos, apenas quero deixar para aqueles que ainda têm dúvidas. O materialismo é a pior chaga hoje da humanidade, porque ela está ali, o egoísmo como pai de tudo. Os espíritos dizem o seguinte: o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. Se não tivermos fé, como foi lido, como Paulo nos recomenda, para entregar a nossa vida na mão de Deus, Pai amoroso, misericordioso, infinitamente justo e bom, vamos sofrer mais. Eu gosto muito de uma passagem que eu li que diz assim: não temais a Deus, pois Ele não castiga. Ele é infinitamente bom e misericordioso. Porém, faça sempre o bem, pois Ele é infinitamente justo. Nada que sofremos é injusto. Tudo, exatamente tudo, é conhecimento divino e sabe que é o melhor para nós. Muitas vezes pedimos algo que é como dar uma navalha a uma criança que acha bonita e logo os seus dedinhos estarão sangrando. Muitos pedidos ou até exigências que às vezes a gente na prece não pede, a gente exige. Se Deus concedesse, seria a nossa derrota, e não conceder é uma bênção. Ele está nos atendendo com amor. Portanto, tenham uma semana de paz, de sucesso, e leiam o capítulo 5, quem tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem, tome emprestado ou compre ali na livraria, e tenham a certeza que fará muito bem a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.